ter um sermão que sai fora da exposição que estávamos a ter. Já iremos regressar no próximo domingo ao livro de Efésios, mas que entra no planeamento de nós como igreja, este sermão e o tema deste sermão. Então vamos ter uma minissérie de sermões que intitulamos, ou eu intitulei com o nome Privilégio Sagrado. Privilégio Sagrado. Hoje vamos falar sobre líderes espirituais para o rebanho de Deus. Vamos ter um sermão hoje em fevereiro, um sermão em março e um sermão em abril. Porquê? Sobre este tema, intencionalmente. E de uma maneira repetida vamos ter, sermões sobre líderes espirituais, liderança espiritual, sobre ministério pastoral e ministério diaconal também. Porque a nossa igreja encontra-se numa fase muito importante como igreja, e foi anunciado no domingo 5 de fevereiro, na Assembleia, na reunião dos membros desta igreja, uma fase que irá culminar no dia 30 de abril, onde teremos outra reunião de membros, na vontade do Senhor, onde apresentamos no dia 5 de fevereiro à igreja 3 irmãos que estão sob avaliação da igreja para serem novos anciãos, presbíteros, pastores da igreja. Tudo estes termos são sinónimos. O irmão Mauro Cadete, que estava aqui a dirigir o culto, o irmão Daniel Cadete, que estava aqui no carron, também a tocar, assim os irmãos conseguem reconhecê-los. Podem-se colocar de pé, por favor, o Mauro e o Daniel, e o irmão Rui Pedro, que está ali. Então são estes 3 irmãos que estão em consideração, em oração e avaliação para serem novos presbíteros na igreja. Queremos finalmente o estabelecimento de um governo de igreja conduzido por anciãos. Não somente por um ancião, não somente por um pastor. Neste momento a nossa igreja funciona com um pastor, eu, e com a cooperação na liderança de diáconos. Mas a nossa insistência e intencionalidade da nossa igreja possuir uma pluralidade na liderança pastoral, líderes espirituais e fortes, é porque na verdade nós queremos que isso irá fazer da liderança pastoral mais espiritual, irá fazer da liderança desta igreja mais forte, irá trazer maior estabilidade, irá trazer maior saúde à igreja e também maior unidade à mesma. Aqueles que me conhecem já há alguns anos que eu estou convosco. Alguns já me conhecem desde os meus 23 anos. Outros até tiveram a oportunidade de conhecer-me 21 anos, quando eu vim aqui visitar a igreja com apenas 21 anos. Aqueles que trabalham mais próximo a mim, principalmente os diáconos desta igreja, sabem que eu tenho um grande defeito. É um problema e eu não o confesso com orgulho. Tá bom? É mesmo um problema que eu tenho que muitas vezes ser repreendido, confrontado e arrepender-me. Eu sou um homem muito apressado. Eu sou muito hiperativo nas minhas decisões e ações. Eu não gosto das coisas paradas. Na minha vida pessoal, na minha casa e também nos ministérios, na igreja. Eu gosto de ação. Eu gosto de decisões céleres. E eu não tenho dúvidas que Deus tem usado todo este processo de transição que estamos como igreja de maneira mais intencional desde 2018 para ajudar-me a amadurecer-me na paciência, na espera, na dependência em Deus. Pois quando eu cheguei aqui à igreja para assumir o ministério pastoral desta igreja, com 26 anos, em 2013, desde o ano em que eu assumi o ministério pastoral desta igreja, que eu tinha a convicção e o desejo de ver a pluralidade de presbíteros,
pastores, uma liderança plural, não de um só homem, nesta igreja. E trabalhámos para que isso acontecesse e chegássemos a este momento nos últimos quase 10 anos. Todo esse tempo de espera, de preparação, de avaliação, de condução, não foi um tempo perfeito, como vocês sabem. Nós tentámos esta transição no ano 2018, depois de um processo semelhante ao que estamos a ter. E graças a Deus por problemas, e agora damos graças a Deus, por problemas nos nossos estatutos. Quer dizer, o problema não estava no estatuto. Na verdade é que não considerava a pluralidade de anciãos, os estatutos. O governo da igreja era um pastor, e os diáconos, não é? Por isso, estar nos nossos documentos oficiais da igreja, nós não podemos chegar a realizar a transição. Olhando para trás, eu dou muitas graças a Deus pelo mesmo. Porque, mais uma vez, Deus conseguiu travar-me. E podemos entender perfeitamente os propósitos de Deus e dar graças a Deus que esta igreja tem um supremo pastor, que é Jesus Cristo, que toma conta dela muito melhor do que eu sei e consigo. E podemos olhar para trás e ver a sabedoria de Deus em ter travado aquele processo de transição. Mas continuamos a insistir. Por isso a nossa insistência vem porque estamos convencidos de que é bíblico, que é o melhor para a igreja e também é consistente com a história dos batistas. A nossa insistência vem porque estamos convencidos absolutamente pela palavra de Deus que Deus dá pastores e mestres à sua igreja, que podem ser bivocacionais, ou seja, ser pastor e ter uma outra profissão, ou podem estar consagrados a tempo completo no ministério pastoral, alguns dos quais podem ser mantidos, sustentados financeiramente pela igreja, outros não. Tudo isto vemos a acontecer na história da igreja desde o começo da mesma no Novo Testamento. A nossa insistência vem porque com uma pluralidade de pastores na igreja, todos os anciãos, pastores, anciãos, vocês sabem que é sinónimos. Eu vou usar todos estes termos que estão na Bíblia. Eles podem manter um senso de igualdade de posição, mas também cada um destes homens pode oferecer à igreja diferentes dons e ministérios, serviços. Por isso nós queremos que é necessário fazermos essa transição e estamos a conduzir a igreja na mesma, mas queremos conduzi-la na dependência do Senhor, na oração, no ensino da palavra de Deus. Não por teimosia ou opinião pessoal, mas sim submissos à vontade do Senhor. Teremos várias iniciativas nos próximos meses. No culto, nesta minissérie de sermões, na Escola Bíblica Dominical, com o propósito, não é? De ensinar, avaliarmos como igreja e discutirmos juntos, biblicamente, o estabelecimento de uma liderança espiritual conduzida por pastores para a igreja. O envolvimento da igreja, principalmente agora falo dos membros, é fundamental neste processo. É a igreja quem reconhece os seus pastores. A igreja é quem reconhece aqueles que Deus separou para este serviço. E dar-vos a vocês o entendimento bíblico sólido, robusto sobre o ministério pastoral, sobre a liderança espiritual para o rebanho de Deus, é necessário para que vocês possam tomar decisões conscientes e com convicção diante do Senhor. E as melhores decisões. Porque efetivamente é a igreja, em todo este processo, que representa, e em todas as coisas também aqui na Terra, não só neste processo, que representa e reflete a Jesus Cristo. Por isso a consideração de quem deve liderar a igreja e de como se deve liderar o rebanho de Deus. A consideração para com aqueles que devem ter este privilégio sagrado
é sobremodo importante, porque tal como encontrei num livro, e passo a citar, Pastoreando a Igreja de Deus, diz: no amago do desenvolvimento de uma igreja está a liderança espiritual. Se a liderança não tem o carácter necessário para a obra sagrada, o carácter da igreja também será deficiente. Se uma igreja não estiver estruturada de acordo com os padrões e princípios bíblicos, isso resultará em instabilidade. É muito certo. Por isso, vamos aprender mais sobre o mesmo, abrindo as nossas Bíblias agora, na carta de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1 a 5. Vamos fazer a leitura deste texto bíblico, da Palavra de Deus. Vamos ver, então, o que é uma liderança espiritual para o rebanho de Deus. Quem devem ser os líderes espirituais para o rebanho de Deus? 1 Pedro 5, 1 a 5. Diz assim a Palavra de Deus. Ainda ouço as páginas de muitas Bíblias e é bom ouvir essas páginas, então vou só fazer o compasso da espera. 1 Pedro 5, 1 a 5. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Versículo 5 ainda. Eu sei que há uma divisão nas vossas Bíblias, mas tudo... Não havia divisão numa carta. Tudo é um pensamento contínuo. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outro sim no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Contudo, aos humildes concede a sua graça. Primeiramente, vamos ver então aqui a identificação dos líderes espirituais. Como podemos identificar líderes espirituais de acordo aos critérios do apóstolo Pedro, que vem da revelação do próprio Senhor Jesus Cristo para a sua igreja? O versículo 1 diz: rogo, pois. Reparem o uso da conjunção, que é um elemento linguístico para unir frases, pensamentos, ideias. A conjunção pois, ou noutras traduções, portanto, implica necessariamente que o que o Pedro está a escrever agora é consequência do que ele já falou anteriormente. Porque há uma ligação. Então, o que é que Pedro falou anteriormente? Reparem o versículo 4, do capítulo 4, versículo 19. Antes de chegarmos aqui ao capítulo 5. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Pedro está numa linha de pensamento e, como consequência agora, visto que estão em sofrimento, e os destinatários, o contexto dos destinatários desta carta era de sofrimento. Aqueles cristãos na Ásia Menor, atual Turquia, diversas igrejas, estavam a sofrer opressão, estavam a sofrer ostracismo social, estavam a sofrer perseguição e sofriam como resultado de viverem num mundo hostil a Deus e à palavra de Deus. E estavam a sofrer porque eram cristãos, eram um povo fiel, a igreja fiel. Uma igreja fiel à mensagem do Evangelho. Não só em palavras, mas também em vida. É este o contexto destes irmãos em que se encontram e que Pedro está a escrever a eles.
Aliás, todo o contexto desta carta é sofrimento, porque do versículo 6 a 11, até ao final da carta de Pedro, que nós não lemos esses versículos, a partir do 6 aos 11, também Pedro vai dar destaque ao sofrimento que os cristãos enfrentam por meio das ansiedades desta vida. Por isso é que Pedro vai dizer, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. E também vai mencionar pela primeira vez nesta carta e ao final da carta que o nosso sofrimento tem um agente por detrás. O sofrimento dos cristãos, o sofrimento da igreja. E esse é Satanás. Por isso vai mencionar no capítulo 5 Satanás. Os ataques de Satanás contra a igreja, contra o povo de Deus. Contra o povo santo separado para Deus e os seus propósitos. Todo o contexto da carta é sofrimento. E agora aparece aqui uma mensagem específica para os pastores. Porque ele está aqui exortando, chamando, encorajando os pastores neste contexto de sofrimento a servirem fielmente a igreja que sofre. Para oferecer somente a esperança que há em Jesus Cristo, que temos em Jesus Cristo. No meio do sofrimento, no meio do mundo hostil a Deus, num mundo afetado pela maldição do pecado, nós iremos inevitavelmente sofrer. E só temos uma esperança que vai além das circunstâncias. E essa esperança é a esperança que há somente em Jesus Cristo. E Pedro roga, exorta aos pastores aqui para oferecerem alimento espiritual à igreja, ensino, relembrá-los da sua esperança em Jesus Cristo. Mas também para oferecerem não só palavras, mas exemplo de como devem sofrer. De como devem morrer sendo queimados vivos. Sendo eles próprios o alvo principal da fúria dos inimigos de Deus. É neste contexto que agora surgem estas palavras. Ele diz, rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós. Presbítero aqui é a mesma palavra para ancião. Era usada esta palavra para um ancião de idade. Alguém já experimentado em muitos anos. Ou era usada também esta palavra para alguém experiente, que obviamente às vezes as coisas estão associadas. Muitos anos está associado a uma experiência, a uma maturidade. Mas aqui o foco desta palavra anciãos é para designar um ofício na igreja. Pastores, anciãos, presbíteros. Outras palavras que vemos na igreja é bispo, que significa supervisor do rebanho. E não necessariamente a idade é um sinónimo de maturidade espiritual. Não necessariamente a idade é um sinónimo de experiência espiritual com Cristo. Porque há novos convertidos com 50 anos, 60 anos. Que experiência é que eles têm com Cristo? Que maturidade espiritual eles têm? O que define a verdadeira maturidade espiritual na igreja, no governo da igreja, é a sua experiência com Cristo. Aqui uma designação a homens em posição de liderança nas igrejas locais. Eram chamados presbíteros, anciãos. São termos da Bíblia, sinónimos. Nós não temos na palavra de Deus, em nenhum momento, a constituição de pastores. Oficialmente, sabemos, deste evento houve a constituição de presbíteros, anciãos, pastores. Não temos isso. Eles aparecem em Atos, capítulo 10 ao capítulo 11. Eles aparecem junto aos apóstolos. No ministério dos apóstolos, tomando decisões para o governo da igreja com os apóstolos. Está um processo de transição. O que vemos é que começa a liderança da igreja com os apóstolos e depois vemos o surgimento destes homens, anciãos, presbíteros, porque obviamente a igreja cresceu, os apóstolos não podiam acompanhar, eram somente 12. Então era necessário estes homens em cada igreja local, em cada reunião de crentes, líderes para governar a igreja, para liderar espiritualmente a igreja. Esta prática vem desde os dias de Israel.
Esta prática, na verdade, até tem origem com o sogro de Moisés, Jetro. Quando Moisés estava cheio de trabalho, ficava do nascer do sol ao pôr do sol, atendendo às demandas do povo, julgando as causas do povo. O seu sogro viu que isso não era bom. Tu vais desfalecer. Vais ter um burnout. Vais desfalecer. Um esgotamento. Não vais aguentar, é impossível. Constitui agora homens, anciãos, líderes, experimentados, para governar também o povo. E depois faz toda uma organização, uma estrutura de organização. Jetro e Moisés cumpriu. Tomou o conselho sabiamente. Isto depois se repetiu com o Sinédrio que governava no templo, o Sinédrio, composto por saduceus e fariseus que governavam as questões religiosas dos judeus naquele tempo. Mas em cada sinagoga havia um grupo de anciãos, eram assim chamados anciãos, de líderes, homens, para liderar em causas religiosas, espirituais, o povo. E aqueles que atendiam e se reuniam nas diversas sinagogas. E vocês sabem que os primeiros cristãos, na sua maioria, eram judeus. Então eles também se viram na necessidade, na sua sinagoga, na sua igreja, na sua assembleia, porque sinagoga é a assembleia, a reunião, o ajuntamento. Viram a necessidade de constituir também anciãos, presbíteros. Estes homens maduros espiritualmente para liderar espiritualmente a igreja. E por isso é que Pedro usa aqui o termo presbíteros, anciãos. Este termo ancião já leva ou deve conduzir a igreja a ser criteriosa em não reconhecer e impor as mãos sobre homens precipitadamente para a posição de ancião, pastor, presbítero. Não o deve fazer de maneira precipitada. Porque o termo ancião significa e aponta para homens escolhidos, homens experientes. Homens maduros espiritualmente. Homens também que já tenham sido provados de diversas formas no serviço na igreja. E por um tempo considerável. São estes que a igreja deve identificar como líderes espirituais. Pedro, reparem que refere-se a ele próprio, versículo 1, voltando. Eu, presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pedro refere-se a ele próprio como um presbítero, ou como um pastor, como um co-pastor, juntamente com eles. Não vemos aqui Pedro numa posição de papa, de pontífice. Vemos Pedro considerando-se a si mesmo como um co-presbítero. Pedro também não dá destaque aqui ao facto de que ele era um apóstolo. E ele até era o principal entre os apóstolos, Pedro. Mas Pedro não dá destaque a isso. Ele reconhece a autoridade dos presbíteros em cada igreja local. Ele reconhece a autoridade espiritual destes homens. E ele apenas se sente um mais como eles. Porque ele era presbítero, efetivamente pastor da igreja de Jerusalém. A humildade de Pedro é um exemplo a seguir para nós identificarmos quem devem ser os líderes espirituais de uma igreja. Devem ser humildes. Devem ser humildes. Essa deve ser uma das qualidades principais no caráter de um homem para ancião da igreja, para pastor de uma igreja. Porque esse ancião deve ser alguém que se sujeite aos seus outros colegas anciãos. Eu dava lá embaixo no curso Fundamentos da Fé, e aqui estão já os diáconos. Apesar de não sermos anciãos, nós já começámos o treinamento a funcionar assim, em cooperação. Apesar de eu ser o único pastor ordenado, reconhecido pela igreja, mas tomamos decisões como liderança, juntamente com os diáconos. E eu dava este exemplo que eu já perdi votos nas reuniões da liderança da igreja. 3 contra 1. O 1 era eu. Mas eu
digo a estes preciosos irmãos, amados irmãos, vocês têm o Espírito Santo. Vocês foram dados a esta igreja. O Espírito Santo fala e age também através de vocês. Por isso eu me submeto. E quando formos comunicar algo à igreja, comunicamos todos juntos numa só voz. E se as coisas correrem mal, todos nós assumimos a decisão. Se as coisas correram bem, é mais fácil, não é? Se sujeite aos seus colegas anciãos. Tem que ser um homem humilde para sujeitar-se. Tem que ser um homem também que lide bem com as críticas. Estar numa posição de liderança é ser criticado constantemente. Um pastor puritano do passado, eu agora não me relembro o nome, mas eu li. Ele disse, eu não sei se era Richard Baxter ou algo assim. Ele disse, é difícil ter 2 dias seguidos bons como pastor, sem nenhum problema, sem nenhuma crítica. Um homem deve lidar bem com as críticas, esse homem. Senão, não vai aguentar muito tempo. Ele deve ter espírito de ensinável para prestar contas à igreja, aos irmãos. Ser ensinável também, disposto a aprender. Amados irmãos, é por isso que nós avaliamos os sermões. Não sabem? A reunião da liderança se junta com o propósito de avaliar o sermão. Dizer coisas que não foram boas, coisas a melhorar. Porque primeiro queremos aprender a lidar com as críticas de uma maneira piedosa e a criticar de maneira piedosa. E também porque todos nós precisamos ter um espírito ensinável e aprender. E eles são muito duros com as críticas que me dão. Estou a brincar, está bom? Mas algumas são difíceis de engolir. É o meu orgulho. É Deus também usando para santificar a liderança da igreja. Ele deve suportar a rejeição. Este homem, por isso, deve ser alguém humilde, como Pedro era. Um ponto necessário é que Pedro fala a presbíteros. É certo que está a falar esta carta para várias igrejas, mas nós podemos ver que no Novo Testamento, sempre que aparece o termo ancião ou presbítero, sempre aparece no plural. A liderança de uma igreja deve ser plural. Essa pluralidade é necessária para uma maior sabedoria e uma melhor liderança da congregação. Pedro também diz aqui que é testemunha dos sofrimentos de Cristo. Reparem, contexto de sofrimento, por isso Pedro agora relembra, eu fui testemunha dos sofrimentos de Jesus Cristo, o Supremo Pastor sofreu. Nós também somos chamados a abraçar o sofrimento. Eu fui testemunha, Pedro está a dizer, de tudo o que Jesus suportou em nosso favor, para nos salvar, para nos redimir. Por isso agora também é o tempo de vocês abraçarem o sofrimento nas vossas vidas. E Ele, Jesus Cristo, deixou-nos exemplo de como devemos sofrer. Por isso Pedro destaca isto. Ele também diz que é coparticipante da glória que há de ser revelada. Esta palavra, literalmente, coparticipante, é ter comunhão em. São 3 palavras. Ter comunhão em. Pedro diz aqui, não apenas o sofrimento, mas a glória que há de ser revelada. Pedro lembra aqui um encorajamento para os líderes e pastores fiéis e os cristãos, todos nós, fiéis que estamos a sofrer neste mundo hostil a Deus e à sua palavra e ao povo de Deus. Pedro relembra-nos que um dia nós iremos participar juntos da glória que há de ser revelada. Esse é o nosso final. Essa é a nossa esperança. Pedro coloca bem em ordem o exemplo que encontramos nas Escrituras para a caminhada cristã, até tomarmos posse do Reino de Deus. Primeiro a cruz, depois a glória. E se queremos ser como Cristo, primeiro temos que abraçar a cruz. E depois, sim, iremos experimentar e provar da glória.
estas duas realidades que o Supremo Pastor Jesus Cristo experimentou, nesta mesma ordem, é intencionalmente relembrada por Pedro a nós também, que é isto que devemos esperar. Sofrer primeiro, a cruz primeiro, e depois a glória. Versículo 2, pastoreai. Pedro usa esta expressão, pastoreai o rebanho de Deus. Pensemos somente agora em pastoreai. Esta é a mesma palavra que é usada para pastorear os animais, ovelhas e cabras. Qual é a ideia desta analogia com o pastor? Por que é que este termo pastorear é usado para o exercício de uma liderança espiritual de uma igreja? Porque inclui a ideia daquilo que deve ser um pastor e fazer um pastor. Alimentar. Tal como os pastores conduzem as ovelhas para pastos verdejantes, um pastor deve alimentar a igreja com o melhor da palavra de Deus, com todo o conselho de Deus. O deve fazer por ensino, o deve fazer por pregação, como eu estou a fazer agora, é pregação. O deve fazer em grupos pequenos, o deve fazer no discipulado 1 a 1, o deve fazer no aconselhamento bíblico, um discipulado mais intensivo, sobre determinado assunto e necessidade. Os pastores devem gastar tempo com o rebanho. Os pastores devem ter cheiro a ovelhas. Os pastores devem entender as necessidades das ovelhas. E os pastores devem de aplicar com exatidão a palavra de Deus e exercer sabedoria, oferecer conselhos por meio da palavra às ovelhas. Esse é que é o ministério pastoral. Neste livro, Pastoreando a Igreja de Deus, ele diz algo sobre isto mesmo, muito interessante, que passo a citar agora. Os pastores, os anciãos, também organizam o ministério do ensino para assegurar a estabilidade permanente da igreja. Ovelhas bem cuidadas e bem alimentadas têm menos razões para se desgarrarem do rebanho, incorrendo em perigos. Por isso, devemos zelar pelo alimento, bom alimento, e cuidar bem das ovelhas do Senhor, do rebanho de Deus. Cuidar aqui também, pastorear, inclui a ideia de cuidar. Isso acontece através da visitação aos doentes, às viúvas, aos que se encontram em luto. É cuidado. Também o ministério pastoral inclui a ideia de proteger, tal como os pastores têm de proteger as ovelhas dos lobos ou de outras feras. Hoje em dia é muito mais difícil, em muitos aspectos, ser um pastor do que comparado a umas décadas atrás. E eu dou alguns exemplos para pensar o mesmo. Primeiro, nós vivemos num tempo de grande relativismo. Não há verdades absolutas. Há um abandono por completo de valores judaico-cristãos. Nós vivemos neste tempo na ausência de uma verdade absoluta, de absolutos. Vivemos no tempo do acesso fácil à internet, que é uma bênção, mas também pode ser uma grande maldição. Porque é muito difícil cumprir isso mesmo de proteger as mentes, os corações, por tudo das ovelhas, por tudo aquilo que consomem na internet. Têm um acesso fácil e rápido à internet. Membros das igrejas podem ouvir qualquer pregador em qualquer tempo com uma multidão de falsas doutrinas, falsos ensinos. E nós nem vamos saber. Nem vamos saber, nem nos vamos dar conta disso. Também a internet coloca muito maior pressão sobre os pastores, não é? Lá na internet é que estão os meus pastores favoritos. Lá é que estão os melhores pregadores, os melhores pastores, os melhores sermões, é na internet. É lá que está... O meu pastor não se compara. Esse ancião não se compara àquilo que eu tenho na internet. Nem de perto, nem de longe. Falava um pouco sobre isso lá embaixo, mas não vou deter-me mais sobre o mesmo. Não acreditem em tudo aquilo que vê na internet. E também podes ter a certeza que esse pastor famoso não vai ser aquele que vai te visitar ao hospital.
Não vai ser aquele que vai estar contigo para chorar juntamente. Não vai ser aquele que vai te aconselhar nas grandes decisões da tua vida. Não vai ser aquele que vai comparecer no teu casamento. Não vai ser aquele que te vai consolar no luto. Não vai. Proteger. Proteger porque na igreja, desde o tempo dos apóstolos, embusteiros itinerantes penetravam nas comunidades e causavam grandes males. Devemos exercer a supervisão do rebanho de Deus para afastar, é a responsabilidade dos pastores, afastar esses lobos. E também afastar os falsos irmãos. Paulo falou sobre isso mesmo. Um dos perigos, de toda a lista de perigos que ele mencionou, era o perigo entre falsos irmãos, que provocam dano à igreja. Divisões e afins. É trabalho do pastor proteger a igreja, estar atento. E convidar essas pessoas a sair. Não dar espaço para ensinar. Proteger a igreja. Fazer a vida dessas pessoas, digamos, a vida negra, até que abandonem a congregação, para a proteção da igreja. Muitas cartas do Novo Testamento estão cheios de advertências, ensinos, que esta mesmo deve ser a nossa atitude para com falsos mestres e para com falsos irmãos. Administrar também ordenanças, casamentos, funerais, supervisionar os distintos ministérios, treinar novos líderes. Essa é parte do ministério pastoral. Evangelizar, orar, dedicar-se à oração pela igreja, de cada um de maneira individual. Também evangelizar. Paulo diz a Timóteo, faz a obra de evangelista. O pastor deve estar envolvido na comunidade e em alcançar essa comunidade de vizinhos, familiares, amigos, com o Evangelho. E disciplinar também. Os pastores devem disciplinar formativamente e também conduzir a igreja a disciplinar corretivamente para trazer de volta as ovelhas ao aprisco em segurança. Também, Pedro destaca aqui que é o rebanho de Deus. É bom lembrarmos que o rebanho não é nosso, é de Deus, é de Jesus Cristo. Ele é o Supremo Pastor. Foi Ele quem comprou a igreja com o seu precioso sangue. Nós não temos direitos. Hoje fala-se muito em direitos, mas nós não temos direitos. Ele é quem tem todo o direito sobre a igreja. Foi Ele que a comprou sacrificialmente com o seu precioso sangue. O rebanho é de Deus, porque foi Ele quem prometeu edificar a igreja. O rebanho é de Deus, pois é Ele quem concede todas as coisas. Salvação, santificação e dons aos homens na sua vontade soberana. É tão ridículo algum pastor se sentir dono da igreja. Seria ridículo como os nossos filhos se sentissem donos das nossas casas. Quando fomos nós que escolhemos as nossas casas, compramos, arranjamos e somos nós que a mantemos, a sustentamos, não são eles. Nós somos os donos. Mas muitos pastores, infelizmente, agem como donos da igreja e cometem abusos, manipulação, desejam ter primazia. Se o pastor pede algo e o irmão ou a irmã diz eu não posso fazer, pastor, já há cancelamento, fica ali congelado no banco da igreja, não é mais considerado para nada. Isso é abusivo. Isso é abuso espiritual. É servir a igreja como se fosse dono da igreja. E muito mais poderíamos falar sobre o mesmo, mas um pastor deve resistir a sentir-se privilegiado, especial ou numa categoria diferente. Não devemos ser exigidos, ou não devemos exigir sermos tratados de modo diferente ou colocados num pedestal ministerial. Nós não devemos ministrar, os pastores de uma igreja não devem ministrar de uma posição superior, mas ao lado.
ao lado. Porque o rebanho é de Deus, não é nosso. Como se devem comportar os líderes espirituais e a congregação? Nós temos agora que Pedro vai citar várias coisas, como deve ser o comportamento pastoral, os líderes espirituais, e como se deve comportar também a igreja para com eles. Não por constrangimento, mas espontaneamente. Não por obrigação, não de maneira forçados, mas voluntariamente esse serviço. Com bom desejo, com paixão, com bons propósitos. Um homem que tu tens de estar sempre a empurrar para fazer alguma coisa, esse homem não deve ser reconhecido como líder espiritual dentro da igreja. Porque não deve ser por constrangimento, não deve ser por obrigação, não deve ser pela força, mas deve ser um desejo, uma paixão que tem, que não pode deixar de o fazer. E quando é assim, quando é de espírito espontâneo, com bom desejo, esses homens trabalham muito mais com maior empenho. Esses homens encontram alegria em tudo aquilo que fazem. E também têm um desejo de permanecer na obra. Mesmo quando as coisas se tornam difíceis, eles não vão abandonar. Isto só é possível se alguém estiver convencido de que esse serviço é a vontade de Deus para as suas vidas. E por isso estão dispostos a colocar-se na linha da frente da batalha contra Satanás e estar preparado para todo o criticismo e rejeição que receberão. Ingratidão e outras coisas. Rebanho de Deus como Deus quer. Não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Porque é o rebanho de Deus. Todo pastor deve e irá prestar contas ao Senhor. Os pastores devem estar envolvidos em fazer aquilo que Deus quer que eles façam, não aquilo que a igreja acha que eles devem fazer. Os pastores devem se dedicar, se olharmos para o ministério pastoral na Bíblia e como deve ser a dedicação e os trabalhos dos pastores, devem dedicar-se primordialmente e principalmente à oração e à palavra. Os pastores devem ensinar fielmente todo o conselho de Deus. De maneira individual, casa a casa, aconselhamento, de maneira pública. Os pastores devem buscar representar e refletir fielmente a Cristo. Os métodos de Cristo, a mensagem de Cristo e o caráter de Cristo. Isto é pastorear como Deus quer. Não deve ser, reparem, Pedro continua, por sórdida ganância, por desejo de dinheiro, fama, poder, mas de boa vontade. Quando as igrejas começaram a crescer no primeiro século, elas viram-se na necessidade de haver uma distinção no grupo dos anciãos. Todos governavam, todos eram pastores, mas viu-se na necessidade de começar a sustentar um ou outro dentro deste grupo para realizar o ministério a tempo completo de ensino. Bem, e por isso, quando surgiu isto, o sustento para os pastores, por parte das igrejas, muitos se moveram por interesse económico, ambição por dinheiro, como os falsos mestres que são retratados no Novo Testamento. Eu também quero ser pastor, porque viam ali no ministério uma fonte de lucro, enriquecimento pessoal, tirar vantagem. Por isso é que Pedro diz aqui, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade. Com isto eu não quero dizer que um pastor não deve ser sustentado pela igreja local. Eu tenho o privilégio de o ser. E desde o começo nós vemos o ensino sobre a importância do mesmo e essa prática da igreja para com alguns dos seus pastores. De dentro do grupo de anciãos havia alguns que eram sustentados. Vamos a 1 Timóteo 5, rapidamente só, eu vou ler para vocês, talvez, não é preciso abrirem. 1 Timóteo 5, 17, 18 diz: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, que governam bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Reparem a distinção. Os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário.
Mas aqui Pedro dá destaque que a motivação de um pastor não é o salário, é de boa vontade. Esta palavra é extremamente forte, de boa vontade. Ela expressa entusiasmo, deve-o fazer com entusiasmo e zelo devoto. O que verdadeiramente o move não é o dinheiro e nem busca o enriquecimento por meio do ministério. De boa vontade. Versículo 3. Nem como dominadores dos que vos foram confiados, encarregados, tornando-vos modelos do rebanho. Exercer controlo completo, espírito superior aos demais, ditatorial, intimidação. Isso é lidar com a igreja com domínio, com abuso. Aqui Pedro diz que não devemos nos sentir nem agir como donos das pessoas, mas sim como servos delas. Nunca devemos dominar o rebanho, visto que ele já tem o Senhor e é Cristo. Só um Senhor e é Jesus Cristo. Nós somos apenas servos. Sim, é pedido de nós que sejamos modelo. Esta é a palavra que diz aqui, modelo, padrão. Na vida pessoal, na vida familiar, na vida social, na vida ministerial, de ser de exemplo para a igreja de como deve se comportar fielmente a Jesus Cristo. Essa é uma grande responsabilidade e também é uma grande necessidade na igreja, de homens assim, de modelo, padrão, para nós seguirmos e imitarmos a sua fé. Versículo 4, Pedro vai destacar a quem o pastor deve prestar contas, a quem nós prestamos contas e também onde se encontra a verdadeira recompensa e esperança de todo o pastor e de todo o cristão. Voltando ali a 1 Pedro, ora logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Fala aqui que há uma coroa que não vai murchar. Esta é a palavra que ele usa, porque naquele tempo aos atletas premiados era entregue uma coroa de louro que tinha pouca duração. Então Pedro usa esta analogia para dizer há uma coroa para os pastores fiéis que não irá murchar. Ela será para toda a glória. Uma recompensa. Não sabemos ao certo o que é. Não sabemos, nem temos como saber, nem a Bíblia é claro sobre o mesmo. Mas uma coisa é certa, a verdadeira esperança e recompensa de todo o pastor, a quem ele deve prestar contas, é Jesus Cristo. E de quem receberá a recompensa por um ministério fiel é das suas mãos. O ministério pastoral é muitas vezes um ministério extenuante, desgastante fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Muitas vezes é uma tarefa pouco ou nada valorizada. Eu tenho conhecido muitos poucos pais a desejarem o ministério pastoral para os seus filhos. Médico, advogado, tudo bem. Pastor, não. É um ministério incompreendido. Já me perguntaram depois, alguém aqui da igreja, sendo membro de igreja, recebendo, vendo que eu ia lá à casa, visitar e tudo, estar, passar tempo, tudo aquilo que via, e perguntou-me uma vez o que é que faz o pastor. É incompreendido o ministério. Não conseguem perceber. Muitas vezes. É ingrato o ministério. Eu vi isto num post de um amigo meu. Ele colocou, certa vez um membro me perguntou, qual a parte mais difícil de ser pastor? E ele respondeu, acompanhar e apoiar as pessoas num grande problema que tiveram na vida, apenas para elas deixarem a igreja em algum momento por causa de algo mesquinho, muitas vezes, sem nunca falar comigo. Bem-vindos ao Ministério Pastoral. Bem-vindos. Independentemente de todo o sofrimento que possamos suportar nesta vida, sofrimento que aqueles pastores estavam a passar, há esperança e recompensa em Jesus Cristo. E a nossa confiança e esperança está no Supremo Pastor a quem servimos. E no fundo, essa é a confiança e esperança de cada cristão. Que Cristo voltará
e é a Ele a quem teremos de prestar contas e de quem iremos receber as boas palavras que nós desejamos ouvir. Bom servo e fiel, entra no descanso do teu Senhor. Estas as palavras que queremos. Bom servo e fiel. Terminamos com algumas breves aplicações daquilo que vimos nestes versículos. A igreja não pertence ao pastor. A igreja não pertence aos presbíteros. A igreja não pertence aos membros. A igreja é do Senhor, é de Deus. Glória a Deus. Deus no Antigo Testamento é que é retratado como pastor de Israel. E Jesus Cristo no Novo Testamento, em João, diz: eu sou o bom pastor. Ele é o supremo pastor. Por isso nós podemos descansar, amados irmãos, sim, que vocês vão ter sempre pastores imperfeitos. E eu vou ter ao meu lado outros colegas imperfeitos. Mas nós descansamos no supremo e perfeito pastor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. As ovelhas devem ouvir e seguir a Jesus Cristo. E nós devemos confiar que estamos nas mãos dele. Não importa o sofrimento e aquilo que passemos, nós estamos nas mãos do Pai e nas mãos do Filho. E nada nem ninguém nos irá arrebatar das suas mãos. Amém. Mas ele também, como vimos, confiou o seu grupo de ovelhas pelas quais ele comprou com precioso sangue. Ele confiou a um grupo de pastores anciãos espalhados localmente para que estes cuidem da igreja, supervisionem a igreja. Grande fardo e responsabilidade têm esses homens e muitos perigos enfrentam de dentro dele mesmo, da sua alma, do seu coração, mas também de fora. E para vocês, meus amados irmãos e aqueles que estão a considerar o ministério pastoral, eu dou graças a Deus pela disposição para o mesmo do Mauro, do Daniel e do Rui. Ouçam as palavras e o encorajamento de João Calvino. Para que o servo de Cristo não fique abatido, há para ele um único remédio: volver os seus olhos para a vinda de Cristo. Assim, aquele que parece não receber qualquer encorajamento dos homens prosseguirá assuidamente em seus labores, sabendo que a grande recompensa está preparada para ele pelo Senhor. Esse é o grande encorajamento. Nós também vimos que a congregação, a igreja, tem responsabilidade. Por isso eu li o versículo 5, que vem no seguimento. Rogue igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. De quem acham que está a falar? Dos mais velhos? Dos anciãos? Dos pastores? E para a igreja? Sede submissos. A igreja deve valorizar estes homens, porque é um serviço de grande importância e valor para a igreja e para a comunidade. A igreja deve reconhecer aqueles que têm o caráter e dons para o ministério pastoral como Deus quer. É responsabilidade clara da igreja para com os seus pastores, como diz Hebreus 13:7, obedecer aos mesmos e submeter-se aos mesmos. E esse cuidado geral também da igreja para com os seus pastores irá produzir neles alegria. E um homem que serve com alegria faz toda a diferença. E será benéfico para toda a igreja. Que sejamos fiéis nestas orientações que Deus deu a nós, à sua igreja, aos pastores e aos membros. Oremos. Senhor, somos gratos por Jesus Cristo, o Supremo Pastor. Somos gratos também pela forma sábia, Senhor, e gloriosa que planeaste a igreja, concedeste dons a todos os seus membros e separaste alguns dos mesmos para serem homens servos para a igreja, modelos para a igreja, Senhor. Rogamos, Senhor, que levantes mais homens, que os capacites também com a tua graça para tão sublime tarefa, porque sem ti nada podemos fazer. Separa mais pastores fiéis a ti e à tua palavra nesta igreja, Senhor, e na igreja de Cristo espalhada, para servirem fielmente e trabalharem para o progresso do teu reino. Aqui em Portugal, Senhor, pedimos especialmente.
Deus, que cada membro, cada cristão, cada igreja seja despertada para valorizar e cuidar mais e melhor dos seus pastores. Pois isso não será apenas benéfico para os pastores, mas será benéfico, Pai, para toda a igreja, para as próprias almas de cada membro e para a obra do Evangelho, para a Tua glória, Senhor, neste lugar. Que seja assim, no nome de Jesus.